Olá, vamos ver. Vamos ver aqui como é que estamos. Vamos ver se agora vai ficar certinho. Vou tentar editar um fundo, um outro fundo aqui. Filmações. Vamos aqui acessar também meu WhatsApp Web. Tem hora que ele dá problema. Acho que agora deu. E aí eu consigo conversar também, né, pelo WhatsApp com alguém, ser mais rápido em alguma coisa aqui com o GDP, né, Bruno? Obrigada, viu? Tá com a gente, como sempre. Ó, João, João entrou. Hum. Eu falando que a Bruna é bem Isadora, né? Ô, Isadora. Perdão, lindeza, oh meu Deus. Isadora do GDP tá com a gente aí, acompanhando aí nossa reunião. É, João, a gente tá, né, estamos aí adiantados, nós dois, nós três, mas fique à vontade, viu? Para falar, conversar, abrir o microfone. Se quiser, tá bem? Tô bem à vontade, a casa é sua. Stephanie também chegou. A gente tem aqui Stephanie, Rejane. Desculpa, viu, Rejane? Eu saí e voltei para ver se a internet aparece as pessoas. Vocês fiquem à vontade, se quiserem, pode abrir o microfone, falar. Na hora que a gente começar, a apresentação e tudo, aí sim a gente fecha o microfone para a gente ser mais. Para não ter, né, microfonia ou nenhuma interferência. Já de antemão, agradeço, viu, vocês aqui, né? Inclusive cedinhos aqui, prontos, a postos, né? Parabéns. Agradeço demais.
Nossa, eu tô aqui, meninos, com uma dificuldade técnica, né? Nas minhas ferramentas de captura. Jovem é tão mais fácil. Vamos combinar, hein? Falar para vocês, vocês têm o dom. Eu, uma vez, brinquei e eu ia colocar. Eu vou precisar de marcar, agendar aulas com meus filhos sobre algumas ferramentas tecnológicas, porque eles têm o domínio, né, gente? Que eu tô querendo nos planos. Já temos aí 7 pessoas. Hum, Deixa eu ver aqui quem que tá aqui com a gente. Aqui eu tô vendo Stephanie, João. Estamos aqui mais. Por enquanto aqui, já sabe. 3, 4. Eu tô vendo aqui 3 pessoas. Fazer mais um. Nossa reunião começa às 7h30, né? Esse agora vai dar. Hum. Aí, ó, Guardiões da Pele. Ei, Danilo, Oi, tudo bem, Sheila? tudo bem e você? Tô joia também, cheguei. Ah, que bom, Danilo. Aí, agora sim. Como é que estão as Aí coisas? sim, tudo bem, graças a Deus. Danilo, e esse meu fundo ficou mais bonito? Já ia comentar, tá? Ó, Olha, esse ó, lema ficou tão legal, ó. Cada eu mudança achei. de posição é um gesto de proteção. Ficou muito bom. Ficou legal, né? Eu também Ficou. achei muito legal. Ei, Gustavo, que presença ilustre. Olha o Não Gustavo sei se... aí. Sheila, E aí, tudo bem? tudo bem? Rejane, Stefano, ó, Stephanie e o João estão aqui. Meninos, por Ótimo. enquanto não começa, vocês querem? Abre aí câmera, vão se apresentando aí, para o Danilo conhecer e para mim também. O Ah, certo. Quem é o que que vocês Gustavo? acham? Vamos conversar. Quem é o Gustavo? Quem é o João? Fala aí, Gustavo. Trabalham onde? E aí, tudo bem? Boa Joia. noite. Então, eu sou coordenador de nutrição, né? Tanto a clínica quanto a SND aqui do, do SSA, né? E trabalho aqui. Falei com a Sheila, falei, eu preciso participar. Coisa boa, coisa boa. A nutrição é muito importante para nós, hein? O tema aqui. Não, Né? demais, demais. Falamos muito na aula passada e vamos falar em todos os módulos, porque faz toda a diferença. Uhum. Que bom, que bom. E a gente está com alguns pacientes aí que estão evoluindo bem,
né, Sheila? E assim, é incrível, né? Com essa chegada, Gustavo, você conseguiu aí padronizar muitos produtos, assim, diferenciais, assim, que vão fazendo a diferença na nutrição, tem repercutido, impactando na cicatrização, tem produtos que eu não conhecia, inclusive, tem um que tem um nome diferente, você me Tem o, falou? H- tem o HMB, tem o Age Repair, tem o Age Stick, que a gente está É, trabalhando bem, o né? HMB, então assim, Danilo, cada hora que a gente encontra é uma É aula, um, sabe que é eles um dão? flash É novo. o flash. E assim, aí tem fibras, e tem fibras agora, fibras bem específicas para manejo da diarreia. Ah, deixa eu te contar, Gustavo. O Hum, Danilo, né? Ele Aham. então é o representante técnico, né? Enfermeiro, tá aí finalizando a estomaterapia, especialista, né? Na temática de prevenção, tratamento de feridas, estomias, etc. E ele tem um dispositivo incrível para a gente manejar diarreia, sabe? Que é o coletor fecal. uhum. Coletor fecal, tô certo? Do jeito que eu falo? Isso mesmo. A gente tem até uma amostra legal para a gente testar. E é muito legal, ó, a Adriana até levantou a mão. Oi, Da Kit Adriana. Kill, Adriana, seja bem-vinda. E Seja aí a gente bem-vinda. quer muito fazer um protocolo, e o protocolo vai ser multiprofissional, né? Com a participação da cirurgia geral. A gente tem uma coloprocto do hospital também que a gente precisaria, o gerente do CTI, coordenação de enfermagem, a nutrição, para a gente poder, junto, sabe, criar fazer esse protocolo. Uhum. E aí a gente tem, então, essa ideia de parceria e de propostas, né? De treinamentos, não, de inserção, inclusão, padronização de um dispositivo tecnológico que vai fazer diferença, sabe? Que bom, Ah, que isso aí, isso bom. aí. Acho que é tudo válido, né, para a gente. A gente está num momento que tá tão legal a gente conseguindo as coisas que a gente está conseguindo, padronizando e padronizar com aquilo que a gente vê de fato acontecendo, né? Uhum. E dando resultado positivo. Graças a Deus, tá feliz. É, a Adriana levantou a mão. Fica à vontade, Adriana, pode abrir microfone. Vocês podem, gente, até quando a gente começar, microfone, vídeo, o que vocês quiserem, tá? A câmera, né? Pode falar, Adriana. A casa é sua. A Adriana até se apresenta pra gente, depois Raquel, Juliana, e vambora. Ei, Oi, boa Adriana, noite, joia? boa Boa noite, noite. Adriana. Boa noite. Adriana, me fala aí de onde você é. Aqui, como é que fala, gente? Tem uma rádio que fala de onde você é. Seu nome, seu bairro? Seu nome, seu bairro, Adriana. Adriana, me conta qual o seu cargo, de onde você é. Fique à Meu nome vontade. é, meu nome é Adriana, eu sou aqui de Contagem mesmo, eu moro aqui e eu sou da UPA Petrolândia. Que Opa, legal. beleza. Opa, Petrolândia. Seja bem-vinda, Adriana. Obrigada. Alguém mais quer falar, se apresentar? Agora é a hora. Depois a gente tem que fechar tudo para desembolar a apresentação, o treinamento. Exato. Olha, gente, o que é interessante, tá? Esse grupo, né? Esse grupo de guardiões da pele, ele tem um objetivo fundamental, que é a gente conhecer o evento adverso, entender os desafios, para a gente propor melhorias. Então, não adianta a gente não conhecer de fato o que é uma lesão por pressão, o que desenvolve, por que ela aparece, quais são os fatores que fazem com que ela seja mais severa ou apareça mais rapidamente em uma pessoa do que na outra. Entendendo esses nuances, a gente tem propriedade para opinar, para sugerir melhorias. Por quê? Porque estamos todos com sua bagagem profissional, quer seja no atendimento assistencial, na questão da habilitação profissional mesmo. E o mais importante, na ponta, na lida. Porque não adianta, né? Às vezes a gente cria um protocolo, a gente diz como tem que ser, as normas internacionais, etc.
e que não vai ter viabilidade. A Leia, gente, a Leia é a nossa guardiã, ela é a nossa, é um motivo de nunca desistirmos, né? E eu falo isso por quê? Porque Leia foi na minha sala, Leia é psicóloga, eu apresentando Leia, aparece aí, Leia, se puder, quiser se apresentar. Então, a Leia foi assim, pensa num caso de sucesso. Tem um ano que a gente está trabalhando com os Guardiões da Pele, e pensa numa pessoa engajada, não está na assistência direta lá, né, na mudança de posição, na troca da fralda, na alimentação do paciente, uma série de coisas. Ela está dentro do escopo profissional, dentro do que ela tem de melhor, que é a sua formação profissional, ela viu sentido e significado para atuar na prevenção de lesão. Então, isso é demais. Pensa, a lesão por pressão, ela é entendida como uma... deu 7h30, mas eu acho que a gente pode esperar 3 minutos, ou 3, para não atrasar as pessoas e respeito a todo mundo que chegou, né? Mas, assim, se a gente entender, né? Compreender que o evento... É porque, assim, profissionais que atuam na assistência, direto ou indiretamente, eu acho que eles têm certa vantagem em determinadas profissões, porque a gente consegue entender que qualquer atitude que você tome, você pode refletir positivamente na vida de alguém ou negativamente. Então, acaba que aquele propósito de vida, tipo, por que que eu vim para a Terra? Por que que eu estou aqui, né? Ele cria sentido na sua profissão, naquilo que você faz no seu dia a dia, se você entender que você faz parte de uma cadeia de prevenção. E, na verdade, vou até pegar aqui, a minha abertura vai ser essa aqui, que eu tinha uma ideia, mas já vou falar outra coisa. Mas, Danilo, eu vou falar em 5 minutos. Não, fica à E vontade, Sheila. você vai me interromper, tá? Porque é parceria, né, gente? Pensa, tá todo mundo aqui dedicando tempo. Então, deixa eu pegar aqui o que a gente apresentou nos Guardiões da Pele no módulo 1. Eu tenho aqui um slide que tem muito significado para mim e foi dentro de um atendimento que eu tive, de uma participação que eu fiz, e aquilo, assim, fez muito sentido para mim. E nisso nós estamos esperando uns minutinhos, né? Para a gente começar. Vamos esperar mais uns minutinhos e a gente começa. Ei, Ellen, boa noite. Claretice, boa noite. Já deu aí 7h33, né? Só um minutinho. Estou pegando aqui a imagem que eu quero compartilhar. Pessoal, todo mundo que está aqui já fez o pré-teste de hoje? Sim. Ok. Eu vou colocar
aqui para vocês logo que eu encerrar a minha apresentação, também eu posso colocar para vocês aqui, né, a abertura do nosso evento. E aí eu coloco o link para vocês. Deixa eu ampliar aqui. Gente, então agora são 7h34, a gente combinou de começar às 7h33, tem um monte de gente que já chegou, né, antes do programado, se programou para isso, né? Então eu agradeço agora, então, abrindo, né, o evento oficialmente, né, nossa reunião de certificação. Eu agradeço a presença de todos vocês que estão aqui, já temos aí 2 páginas de participantes, então temos pessoas da área administrativa, gestores, temos colegas do Serviço de Cuidados com a Pele, temos colegas técnicos de enfermagem, das UPAs, do hospital, da maternidade, temos equipe nutrição, plástica, enfim, nós temos um grupo muito forte, agora estamos com 26 pessoas, nós, no módulo anterior, na quarta passada, foram 69 participantes até o final. E, enfim, a gente agradece muito, tá? A participação e vocês dedicando esse tempo para a gente. E para aprender um pouco sobre o evento diverso que a gente tem, o nosso principal foco, né, de motivo de estar aqui, que é combater e tratar, né, do enfrentamento desse evento que é adverso e é evitável. Vou compartilhar minha tela com vocês para poder falar de alguns avisos e para compartilhar um pouquinho do que eu gostaria antes do Danilo entrar no nosso módulo. Vocês vão me dizer se estão vendo minha tela. Já vi que minha tela, inclusive, está travada. Vamos ver se ela vai passar. Tem hora que eu não consigo, não sei o que acontece. Isso, estamos vendo, Sheila. Tá ótimo. Então, hoje é o segundo módulo, né, de certificação. Gente, eu parei a apresentação, né? Parou de compartilhar. Ótimo, isso é só para poder a gente testar, para ver se está todo mundo prestando atenção. E aí, eu começo, então, o segundo módulo de certificação dizendo da corrente do bem. Como eu falei antes nos bastidores, a gente conversando com todo mundo, eu quero parabenizar todos que estão aqui e que se apresentam como guardiões e querem ser guardiões da pele. Esse guardião da pele, ele lida e é responsável, dentro do escopo de trabalho dele, de pensar na prevenção, de pensar em proteger o paciente. Aqui, né, eu pedi aqui licença, né, para Antoine de Exupéry, que foi o autor do livro Pequeno Príncipe, e peguei essa imagem onde tem uma rosa e a sua cúpula. E aí, assim, nós somos responsáveis né, por tudo aquilo que cativamos. E a rosa, ela representa o nosso paciente. Ela representa o amor de alguém que nos é entregue na UPA, na maternidade, no hospital. E eles confiam essa rosa, esse amor que é deles. E nós, enquanto profissionais, em todas as esferas, guardiões ou não, temos que fazer parte dessa cúpula. Entretanto, contudo, o guardião é aquele que chama mais pessoas, é aquele que incentiva, é aquele que estimula, é aquele que lembra as pessoas diariamente do que deve ser feito para manter essa rosa saudável ou com o menor dano possível. E nós, enquanto cúpula, e por que estamos aí com uma equipe multiprofissional e não só assistencial? Porque dentro da norma técnica da Anvisa e dentro de todas as recomendações internacionais e do Ministério da Saúde, recomendações nacionais, temos o dever de trabalhar em conjunto, de forma transversal, de forma multidisciplinar,
e de forma interdisciplinar, interagindo com os setores, entendendo o desafio diário que é a prevenção da lesão. Dentro, cada um da sua função, do seu cargo, tem esse dever. Enquanto guardiões, nós somos elo que liga a assistência, elo que liga e melhora os processos de segurança, de atendimento a esse paciente para se evitar ao máximo dano. Então, assim, essa é a nossa responsabilidade. E falo, como eu falei antes, é um compromisso, inclusive enquanto essência, enquanto proposta de vida, muitas vezes, né? Muitas vezes o que vai dar razão para a sua existência, muitas vezes está ligada a você proporcionar um sorriso, proporcionar uma satisfação, porque você fez um atendimento e um trabalho bem feito para aquela pessoa. Ela confiou em você e saiu satisfeita pela confiança que foi dada e que não foi rompida ou perdida. E agora, vamos para os slides aqui. E eu tenho esse problema, sabe, gente, de dividir meu slide. Tem hora que ele faz isso, eu não sei bem o porquê. Mas nós vamos melhorar a minha interação com essa ferramenta tão importante, né? Vamos lá, de novo. Ela trava comigo às vezes e eu fico assim, na dificuldade. Então, hoje, o que vamos abordar? Tá todo mundo vendo aí, né? Nós vamos abordar alguns avisos importantes e eu quero lembrar para vocês o que foi falado no módulo 1. Foi falado sobre o conceito que é a lesão por pressão, os impactos da lesão por pressão e os fatores de risco. Além disso, as escalas preditivas, uma escala que o enfermeiro deve aplicar diariamente e na admissão dos pacientes para poder planejar e para poder dizer quem precisa mais de prevenção, quem precisa mais de um cuidado próximo que outro. Então, assim, a definição de atendimento, de prevenção, ela vai também ser balizada ou amparada por escalas preditivas, tá? E isso a Vigilância Sanitária, o Ministério da Saúde e os conselhos internacionais informam da importância. No módulo 2, hoje, Danilo vai abordar classificação da lesão e diagnóstico diferencial. E o que eu preciso falar de avisos importantes? Para vocês receberem o certificado, gente, ele está condicionado à participação nos 4 módulos, a assinatura na lista de presença da aula, tá? Então, eu vou passar a lista de presença e realização de pré-teste e pós-teste. Eu não escrevi para vocês que ainda, para receber o certificado... Oi? Posso? Para receber o certificado, nós precisamos também que vocês tenham feito a inscrição. A inscrição que foi lá atrás, a inscrição para o módulo de certificação. A inscrição também está vinculada, porque vai sair direto para vocês no web. Então, a minha sugestão, tá? O GDP está com a gente aí, é que quem não fez a inscrição inicialmente, tá? Ela possa entrar no chat e dizer nome completo e e-mail. Na oportunidade aí, durante a apresentação, se eu tiver acesso aqui, se o GDP me enviar uma lista de participantes que já fizeram a inscrição, eu já recebi aqui, lista de inscritos já está aqui, tem todos os nomes, tá? Eu vou colocar todos os nomes das pessoas inscritas e que vão receber certificado, caso tenham feito todos os módulos e preenchido lista de presença e os testes, tá bem? Vou compartilhar essa lista para vocês verem se o nome está aí. Se o nome não estiver, vocês vão colocar nome e e-mail no chat e escrever a palavra inscrição, tá bem? Que aí eles vão enviar para vocês por e-mail, ok? Bom, a formatura dos guardiões, dos futuros guardiões, vai acontecer no auditório do Centro Materno Infantil, vai ser no dia 25/11, numa terça-feira, de 14 às 17, vai ter o horário específico da formatura. Vai acontecer no momento do seminário de prevenção da lesão por pressão. Bem? E é só isso que eu quero dizer para vocês. Vou parar de compartilhar minha tela
e já vou passando a palavra para o Danilo. Danilo, muito obrigada pela sua parceria, como sempre. Seja bem-vindo e fique à vontade. Sheila, obrigado a todos que estão aqui presentes. Mais uma vez, eu faço questão de fazer uma grande referência a esse momento, né? O Guardiões da Pele 2.0, ele está idealizado. A gente nem precisa chamar mais de projeto, né, Sheila? Porque ele não é um projeto mais, ele já é uma realidade. E mais uma vez a gente colocando lemas, colocando temas importantes para que a gente possa alimentar a nossa discussão e cada vez mais estarmos preparados para essa prática de prevenção de lesão dentro do Hospital Municipal de Contagem. Mais uma vez agradeço a todos que estão aqui presentes, obrigado pela presença. Saibam que esse momento aqui é um momento também de discussão, né? Então, nós vamos até combinar que eu vou fazer aqui uma apresentação e vocês vão ver que nem é muito demorada a apresentação, mas como eu disse da outra vez, o mais legal aqui é a gente discutir, a gente trazer um pouquinho da realidade, a gente pensar, fazer uma relação do tema que vai ser colocado aqui hoje com o que está sendo vivido na realidade de vocês, né, na prática aí do dia a dia da assistência, para a gente conseguir mais uma vez, né, estarmos bem capacitados para a gente cuidar desse nosso paciente, a gente promover essa prevenção de lesão. Vou compartilhar aqui a minha tela, você me ajuda aí, viu, Sheila, dizer se vocês já estão vendo, se já está aparecendo. Ok? Já está, perfeito. Já está aparecendo, né? Então vamos lá. Então nós vamos falar, né, como parte da certificação da prevenção de lesão por pressão, a Sheila já explicou muito bem. Nós vamos falar hoje da classificação da lesão por pressão. E aí nós vamos abordar um pouquinho também sobre a DAI, tá? Então eu já digo para vocês o significado desses dois termos aqui para a gente ficar alinhado. Então toda vez que a gente falar de LP, nós estamos falando de lesão por pressão, e toda vez que a gente estiver falando de DAI, nós estamos falando de dermatite associada à incontinência. E existe uma diferença entre esses dois termos, nós vamos entender um pouco melhor aqui na nossa discussão. Ficou mudo. Danilo, seu microfone está mudo. Ficou mudo, agora voltou? Voltou? Voltou, né? Aham. Mas de novo deu um probleminha aqui na apresentação. Vamos ver se eu consigo voltar. Mesma coisa do momento passado. Uhum. Não consigo passar os slides. Deixa eu É, compartilhar aqui. Peraí que eu vou fazer assim. tá. Fechar aqui. Peraí só um pouquinho. Uhum. Vocês não estão vendo minha apresentação ainda não, né? Deixa eu olhar aqui. Não, Não, né? não. Então vamos lá, vamos começar de novo aqui. Deixa eu projetar. Tá um pouquinho lento. Agora tá quase. Agora sim. Sim, Deixa eu, deixa eu projetar. Agora sim? sim, perfeito. Ah, então vamos lá. Então vamos lá. Boa noite. Então hoje nós vamos falar sobre classificação das lesões por pressão, tá? Então o que que nós vamos fazer aqui hoje? Nós vamos pegar uma lesão por pressão e nós vamos classificar elas de acordo com o estágio em que elas se encontram. Então, nós vamos poder classificar uma lesão por pressão no estágio 1, no estágio 2, no estágio 3 ou no estágio 4. Nós vamos poder ainda classificar a lesão por pressão como uma lesão por pressão não classificável. Ainda nós podemos classificá-la como uma lesão por pressão tissular profunda. E ainda assim podemos classificar essa lesão como uma lesão relacionada a um dispositivo médico ou uma lesão por pressão que esteja em membrana mucosa. Então vamos começar com o estágio 1. Toda vez que a gente estiver falando de uma lesão por pressão no estágio 1, nós estamos falando de uma lesão que tem uma pele íntegra, mas que tem um meritema não branqueável. Quando a gente pega nessa pele, é muito interessante a lesão por pressão no estágio 1. Normalmente essa região que está toda avermelhada,
Quando a gente compara com a região que não está avermelhada, a região avermelhada ela tem a temperatura um pouco mais elevada, em torno de 1,5 a 2 graus de elevação. Quando a gente aperta um pouquinho essa região ainda no estágio 1, pode ser que o seu paciente queixe dor, que também está muito relacionado àquele edema local, que é o processo inflamatório local, né? E aí a gente consegue também perceber claramente a diferença de consistência do tecido. Então, quando você pega seu dedo e você passa seu dedo suavemente sobre essa pele que tem esse eritema, e quando você compara com essa pele adjacente, que é a pele que não tem o eritema, você vai perceber que até essa pele que não está não branqueável, né, que está toda avermelhada, ela é um pouco mais lisa, ela é um pouco friável, né? Então mostra para a gente que existe uma instabilidade da epiderme. A epiderme provavelmente está próxima a se romper porque ela perdeu a sua característica natural, ela perdeu a saúde do tecido. E aí a gente tem que lembrar que muitas vezes nós não vamos conseguir perceber esse eritema na cor muito avermelhada quando a gente tiver pele de tons mais escuros, né? Como essa pele, deixa eu pegar o laserzinho aqui, o ponteiro, como essa pele que a gente está vendo aqui, né, ao redor, que é uma pele mais escura, mas que também apresenta um eritema não branqueável. É muito interessante, já existem até alguns trabalhos mostrando para a gente essa relação de aumento da temperatura da pele com uma possível lesão, né? Então, no mercado, eu confesso que ainda não vi no mercado brasileiro, né? A gente não tem registro ainda do mercado brasileiro desses termômetros infravermelho que eles servem justamente para fazer a medição da temperatura antes do aparecimento do eritema. Então, a gente pega o termômetro, coloca na pele, normalmente naquela região que a gente identifica que é uma região que está em risco, e se esse termômetro apresentar uma temperatura de mais ou menos 1,5 a 2,5 graus além daquela pele que não está em risco, nós já podemos suspeitar fortemente de que ali pode aparecer uma lesão por pressão em estágio 1, né? O estudo da professora Alovene, né, que é a Sandra Alovene, ela mostra que a média da temperatura em áreas com lesão, ela foi de 31,14 graus, enquanto nas áreas que não tiveram lesão, ela é de quase 29 graus. Então veja a diferença de temperatura na pele, né, uma diferença de mais de 2 graus, diferença significativa, que já pode indicar para a gente que ali tem uma lesão. Esse outro trabalho aqui, né, que é um trabalho bem recente, de 2020, que é uma investigação adicional também, então é um estudo com randomização, ele destacou que a termografia infravermelha ela pode detectar áreas de risco com até um dia de antecedência em relação aos sinais visuais. Então, olha que legal, mais uma vez, a tecnologia a nosso favor, ajudando aí a gente a identificar uma lesão por pressão em estágio 1, bem lá no seu estágio inicial, para a gente já intensificar as medidas de prevenção. Então veja que legal. Existem vários métodos, né, da gente identificar uma lesão por pressão em estágio 1, e um método bem conhecido é o método da identificação da lesão não branqueável, né? O que é a lesão não branqueável? Aí mesmo, do jeitinho que a gente está aí na cadeira, no sofá, onde você estiver, se você pegar qualquer instrumento metálico ou qualquer instrumento que tenha uma certa força e você conseguir aplicar essa força sobre a sua pele aí que está saudável, você vai ver que você aplica uma pressão na pele e na hora que você retira essa pressão, o seu tecido está um pouquinho esbranquiçado. E aí, cerca de 2 a 3 segundos, ele já volta à coloração normal, né? Quando a gente tem uma lesão por pressão e você faz essa pressão naquela região do eritema, aquele eritema ele não fica branqueável. Então, isso acontece como um processo patológico mesmo, e a gente consegue identificar que a gente tem ali um eritema que não está ficando branqueável, né? Todo mundo, inclusive, que participar lá do dia 25 da formatura, né, Sheila? Acho que eu já comentei isso com você. Eu não sei se vai dar para vocês verem aí, porque eu estou com fundo de tela, mas depois eu mostro mais em detalhe, tá? Até mandou a foto aí no grupo, mas todo mundo vai receber esse adesivo acrílico aqui, na verdade, esse suportezinho acrílico aqui, que é bem pequenininho, que ele serve justamente para a gente poder identificar um eritema não branqueável. E aí depois também eu vou deixar algumas unidades com a Sheila lá na comissão, né? Quem tiver interesse pode pegar lá, ele tem um suportezinho
para você pendurar no crachá, né? Que é bem simplesinho. E aí você consegue, na prática do seu dia a dia, já fazer a aplicação lá na pele do paciente para você ver se esse eritema é não branqueável mesmo e que está te indicando uma possível lesão por pressão em estágio 1. Quando a gente vai para a lesão por pressão em estágio 2, aí a gente já não tem mais a pele íntegra. Nós temos uma perda parcial da estrutura da pele. Mas o que é importante a gente pensar aqui de forma prática é que eu vou conseguir visualizar aquele leito ainda muito avermelhado, sugerindo para a gente a presença de uma lesão ao nível da derme, né? Já que a epiderme e a derme são estruturas que estão muito unidas, muito próximas, esse vermelhidão, como a gente está vendo na imagem aqui, ó, vai indicar para a gente justamente que essa lesão ela está ao nível da derme. Quando a gente pega um paciente com bolha também, numa região de proeminência óssea, nós sabemos que esse tecido da bolha aqui, ó, ele é um tecido não viável. Daqui a pouquinho a gente vai retirar esse tecido aí e o que vai ficar exposto por baixo é um tecido mais avermelhado que sugere a gente a presença de uma lesão a nível da derme. Outra coisa, né, outra observação que a gente pode fazer na hora de identificar o estágio 2 é que claramente você não visualiza o tecido subcutâneo. Então, vocês estão vendo aqui na imagem, ó, que a lesão ela só vai a nível de epiderme e de derme. Então, ela não chega naquele tecido gorduroso, que é bem característico, né, que a gente reconhece facilmente, que é um tecido que já está um pouco mais profundo, ele está muito próximo da face muscular, e aí a gente já tem, no caso, lesão por pressão em outros estágios. Mas a lesão por pressão no estágio 2, ela se caracteriza realmente ao nível da pele, e ao nível do tecido epitelial e ao nível da epiderme, né? Vamos desde já, e eu gostaria muito que vocês lembrassem dessa foto aqui o tempo todo, que se a gente olhar para essa lesão aqui, vocês vão ver que houve uma perda da estrutura parcial da epiderme, e aí nós temos um tecido todo avermelhado que sugere para a gente a presença da derme. Teoricamente, a gente pensaria numa lesão por pressão em estágio 2. Mas nós vamos discutir um pouquinho sobre dermatite associada à incontinência, e nós vamos ver que essa lesão aqui, ela tem todas as características de uma dermatite associada à incontinência. Então, nós não devemos usar nós não vamos descrever, né, no nosso prontuário, na nossa evolução, lesões de pele que estejam associadas à umidade, como se fosse uma lesão por pressão em estágio 2, tá? Porque aqui claramente a gente tem uma dermatite associada à incontinência, e não necessariamente uma lesão por pressão no estágio 2. A gente vai ver um pouquinho mais disso aí na frente. O que eu sempre chamo a atenção para todo mundo aqui? Toda vez que você identificar na sua unidade, no seu serviço, um paciente que esteja na lesão por pressão em estágio 1, ou que esteja em lesão por pressão no estágio 2, então veja aqui, ó, aqui nós não temos perda parcial da pele, mas temos um eritema muito evidente, né? Inclusive bem localizado aqui na região do osso sacro, né? Sugerindo para a gente que isso aqui realmente é uma lesão por pressão, está acontecendo por causa de fricção, de cisalhamento, de pressão mesmo. E aqui embaixo a gente tem uma lesão por pressão em estágio 2, porque a gente tem perda da estrutura parcial da pele. Nesse momento aqui, todas as medidas de prevenções que nós adotarmos, elas são suficientes para a gente fazer o restabelecimento da pele. Isso é uma coisa muito legal, viu, gente? Dá para vocês visualizarem na prática. Então, tem um paciente no estágio 1, tem um paciente no estágio 2, aplique o bando de cuidado de prevenção que nós discutimos na aula passada. Então, pense na movimentação do paciente no leito, pense no cuidado com a umidade, né? Pense na superfície de contato, se ele está num colchão que é o colchão ideal para esse paciente. Considere a aplicação de espumas multicamadas, isso aqui é muito legal. Quando a gente tem, por exemplo, um paciente com uma lesão por pressão no estágio 2, que você tem perda de estrutura parcial da pele, se você aplicar uma espuma multicamada associada aos outros cuidados do bando, vai ser assim, ó, coisa de 2 ou 3 dias no máximo, você já tem uma recuperação total da pele. Simplesmente um cuidado especializado em prevenção, nesses estágios, a gente já consegue recuperar muito bem a pele. Agora, a partir do momento que a lesão por pressão ela avançou para o estágio 3, aí já não é mais prevenção. Aí a gente tem que pensar já em tratar aquela ferida.
mas aquela ferida vai ser diagnosticada como uma lesão por pressão no estágio 3. E aí o que a gente mais consegue perceber nessa lesão por pressão para o estágio 3 é aquilo que eu comentei anteriormente, ó. Eu já tenho aqui uma exposição do tecido subcutâneo, eu já consigo visualizar aquele tecido gorduroso, e esse tecido gorduroso associado a toda perda de derme e epiderme, ele me provoca sintomas que são bem característicos, que são as necroses, que pode ser tanto a necrose úmida, que é o esfacelo, ou como a necrose seca, né, preta, que é a escara. Então, toda vez que a gente identifica esse tipo de lesão com a presença desses sinais, a gente pode classificar essa lesão como lesão por pressão em estágio 3. Qual que é o diferencial aqui para o estágio 4? É porque nessa lesão aqui, a gente consegue ver claramente o tecido necrótico ou tecido esfacelado em meio a todas as outras estruturas. Mas a gente não consegue visualizar estruturas mais internas, como a fáscia, como o músculo, como o tendão, como o osso. É o caso da figura a posterior. E aí vocês já estão vendo aí que nós temos aqui uma lesão em que a gente consegue visualizar a fáscia muscular, em que a gente consegue visualizar a estrutura óssea, aí sim, aí nós temos uma lesão por pressão no estágio 4. Essa lesão aqui é uma lesão muito grave, uma lesão com um potencial de infecção muito grande. Nós estamos vendo nessa imagem aqui, por exemplo, né, que é um paciente que está com diarreia, então às vezes a diarreia associada provoca o aumento da contaminação local na lesão, se não for bem manejada, e aí a gente pode ter um aumento do potencial de contaminação dessa lesão. Percebam que esse paciente está com uma sonda aqui, ó, que é uma sonda no canal retal, né? Que é justamente o catéter retal que a Sheila comentou lá no início do nosso papo aqui, que eu vou mostrar um pouquinho mais à frente ali também. Então, esse aqui é um cuidado que a gente tem com o manejo da incontinência fecal, justamente para a gente não piorar o estado de infecção que essa lesão está no seu estágio 4. Então, mais uma vez, estágio 4, nós temos perda de toda a estrutura da pele e essa perda ela alcança estruturas mais nobres, como os músculos, os ossos, o tendão, e aí nós vamos ter um alto potencial de contaminação. Agora, dá uma olhada nessa lesão aqui, dá uma olhada nessa imagem aqui, ó. Nessa imagem aqui, nós temos um paciente com perda de estrutura facial da pele, eu não consigo ver epiderme e nem derme, mas por cima de todo o leito da lesão, a gente tem um tecido necrótico, né? Então, a gente tem uma escara. E aí, nesse caso, quando o leito está todo encoberto pela necrose, eu não consigo classificar essa lesão, porque eu não consigo identificar em qual profundidade ela está. Eu não sei se ela está ao nível do tecido subcutâneo ou se ela está ao nível do músculo. Então, a gente considera essa lesão por pressão como uma lesão por pressão não classificável. A propósito, como a gente está vendo essa foto aqui, ó, esse tipo de lesão aqui no pé, nessa região do calcânio, quando a gente tem uma escara que está estável no calcanhar, nós não podemos ou não é recomendado a gente fazer o desbridamento mecânico à beira-leito, tá? Porque aqui a gente não tem como visualizar, inclusive, qual que é a capacidade de oxigenação desse tecido para a gente conseguir recuperar esse tecido. Então, às vezes, eu vou lá fazer um desbridamento e eu não vou ter muito resultado, né? Eu posso, inclusive, aumentar essa área de necrose aí por falta de oxigenação local aí nessa posição, que é a posição do calcânio, tá bom? Então, mais uma vez, aqui a gente tem uma lesão por pressão não classificável, porque a gente não consegue visualizar as estruturas adjacentes. Essa lesão aqui, ela é muito legal, né? Eu acho que todo mundo já viu esse tipo de lesão aqui, mas essa é a clássica lesão tissular profunda. Na lesão tissular profunda, diferente da não classificável, nós não temos perda de pele, tá vendo? Então eu tenho integridade tanto da derme, tanto da epiderme como da derme, mas ainda assim eu não consigo visualizar a profundidade dessa lesão. Então essa pele, ela pode se apresentar na coloração vermelha escura, na coloração amarronzada, né? Ela pode mudar de coloração com o passar dos dias, mas ainda assim eu não consigo visualizar o que tem de profundidade nessa lesão. Então, é uma lesão que normalmente se resulta de uma pressão intensa e prolongada sobre a proeminência óssea,
né? É a lesão por pressão tissular profunda. E essa lesão ela é tão interessante que ela pode ir mudando a característica da pele ao longo dos dias, né? Então, à medida que o tempo vai passando, você vai tendo uma pele com um vermelho um pouco mais escuro, depois esse vermelho vai ficando um pouquinho mais claro em determinados pontos, mais ou menos 24, 48 horas depois, e ainda com pele intacta, nós podemos ter aquele vermelho misturado com preto, né? O famoso rubro negro mesmo, né? Você tem a cor vermelha e a cor preta em evidência nesse tecido da lesão tissular profunda, né? Então, são lesões que nós mantemos a epiderme e a derme íntegra, mas nós conseguimos visualizar que tem uma profundidade, embora a gente não consiga classificar. Agora, pessoal, quando a gente fala dessas duas lesões aqui, ó, que é a lesão por pressão relacionada a dispositivo médico e a lesão de membrana mucosa, que muitas vezes está associada ao próprio dispositivo médico, nós estamos falando de duas lesões, e nós discutimos isso na aula passada, que são 100% evitáveis. Essas lesões por pressão aqui, elas são consideradas lesões evitáveis. E aí, mais uma vez, vale a importância da equipe multiprofissional de reconhecer que um dispositivo médico pode causar uma lesão importante no paciente, né? Então, você vê aqui uma lesão na orelha, que às vezes pode estar causada por causa de um fio de monitor, enfim, por causa de uma linha, de um sistema vascular, né? Uma linha de soro que está ali passando. Nós estamos vendo aqui o paciente também com uma lesão por pressão, né? Um eritema não branqueável, uma lesão por pressão em estágio 1 por causa de um catéter que está passando exatamente nas costas do paciente com a pele claramente sensível, uma lesão por pressão na narina, né? Que talvez aqui possa estar associada ao uso de tubos nasais, enfim. E a lesão de mucosa, né? Que muitas vezes está relacionada aí com a presença dos tubos orotraqueais. Bom, quando a gente pensa em fazer um diagnóstico diferencial da lesão por pressão versus a DAI, nós vamos considerar que elas são diferentes. Então, uma coisa é o paciente ter lesão por pressão, outra coisa é o paciente ter uma dermatite associada à incontinência. Talvez alguns de vocês já conheçam claramente esse quadro aqui, né? Já viram alguma vez, mas esse quadro, claro que eu não vou ler ele todo aqui, mas ele destaca para a gente justamente quais são os diferenciais entre um ou outro. Quando que eu tenho uma DAI, quando que eu tenho uma lesão por pressão. Se a gente for em 3 pontos aqui, nós já conseguimos muito bem diferenciar essas lesões uma da outra. Primeiro é a própria causa. Qual que é a história da lesão? Então, se eu tenho uma causa basicamente identificada por incontinência fecal ou urinária, ou seja, é o excesso de umidade que está claramente provocando a descontinuidade da pele, eu tenho uma DAI. Quando eu tenho uma lesão por pressão, normalmente essa lesão não está associada unicamente à incontinência. Ela está muito mais associada à exposição à pressão, à fricção, ao cisalhamento, né? Eu ressalto que a incontinência fecal e urinária, ela pode elevar, ou melhor, ela pode alterar o microclima da pele. E a gente já viu na aula passada que o microclima da pele ele pode ser um fator de lesão por pressão, mas não isoladamente, porque normalmente está associado com pressão, fricção e cisalhamento. Outras coisas são relacionadas ao sintoma. Então, você pode perceber, na hora que você vai conversar com o paciente e fazer a anamnese do paciente, você pergunta para o paciente como que está aquela lesão. E, às vezes, o paciente ele tem justamente essa queixa aqui em evidência, ó, que é o prurido. Então, já viram quando a gente tem quando o paciente ele tem uma micose, por exemplo, que é uma área, né, que é uma infecção fúngica provocada por excesso de umidade, aquilo coça muito, né? Então, é uma lesão superficial que tem coceira, que tem prurido. Então, às vezes, o paciente ele está com aquela lesão lá toda coçando, e aí está relacionada à umidade, você já pode diferenciar, dizer que é uma DAI, que não é simplesmente uma lesão por pressão. Até porque existem sintomas comuns, né, que são a dor, que é a dor, mas os outros sintomas, eles podem diferenciar a DAI da lesão por pressão. Outra coisa que é facilmente observado é justamente o formato da lesão. Não sei se vocês vão lembrar daquela foto lá do início que eu mostrei da DAI, mas o formato da DAI ele é todo descontinuado. As bordas elas são todas mal definidas, né? São todas irregulares.
ela não está normalmente associada a uma borda regularzinha, como a gente vê, por exemplo, na lesão por pressão, né? Então, a própria pressão, a fricção e o cisalhamento deixa a borda da ferida um pouco mais arredondada, um pouco mais definida, diferente da DAI. E aí, outro ponto importante é a gente olhar a localização, né? Então, normalmente a DAI, ela está se apresentando em regiões que são distantes de proeminência óssea. E a lesão por pressão, ela normalmente está próxima de uma proeminência óssea, seja sacral, seja trocantérica, seja calcâneo, e a gente não percebe isso muitas vezes na DAI, né? Ela está em outras regiões da pele que não proeminência óssea. Então, são sinais e sintomas que a gente consegue perceber facilmente para conseguir fazer esse diagnóstico diferencial da DAI. Obviamente que eu não vou detalhar esse quadro todos aqui com vocês, com tudo que tem no quadro, mas eu gostaria que vocês soubessem que nós pegamos essa DAI e nós também classificamos elas em categorias. Então, a DAI na categoria 1, que é a categoria em que o paciente persiste com essa ruborização, né? Por isso que a gente chama de rubor persistente, né? Esse vermelhidão intenso que persiste por muito tempo. Aí nós colocamos essa DAI na categoria 1. E a categoria 1, nós podemos colocar ela ainda como 1A, que é aquele vermelhidão persistente, mas que não tem sinal de infecção, ou ela pode ser a 1B, que ela já começa a apresentar sinais clássicos de infecção, como, por exemplo, o aumento excessivo da temperatura da pele, né? A gente vê aqui na DAI 1B. Quando a gente tem a categoria 2, acontece com a perda de pele, né? Então, vocês vão lembrar mais uma vez lá daquela foto que a gente mostrou, que está até um pouquinho parecida com essa aqui de baixo, ó, que é onde a gente tem perda da estrutura da pele. E aí ela também pode ser classificada como 2A e 2B, dependendo dos sinais de infecção. Então é só para a gente lembrar que quando a gente está falando de DAI, nós também temos classificação dentro da DAI para poder descrever. E aí, nós estamos falando aqui de dermatite associada à incontinência. Nós vamos sempre lembrar que lá no nosso bando de prevenção, que a gente falou bastante na aula passada, um dos pontos do bando é a gente fazer o correto manejo da incontinência para a gente garantir o equilíbrio da temperatura e da umidade da pele, né? Então, considerar o uso de o uso correto da fralda, considerar a utilização de espumas multicamadas que façam gestão de microclima da pele, considerar a superfície de contato, né, e tudo que envolve a superfície de contato, como as fraldas de pano, o colchão de plástico, né, tudo que possa alterar o microclima da pele. Mas de forma muito especial, quando a gente olha para a DAI, a gente vai lembrar sim das incontinências. E aí nós vamos lembrar daquele paciente que tem incontinência urinária, que tem incontinência fecal e que essas incontinências não estão controladas e que podem estar contribuindo para o aparecimento da DAI. Então, como que nós podemos prevenir a DAI? Né? Então, já existem recomendações fortes que dizem para a gente, por exemplo, da utilização de protetores de barreira na pele. Né? Eu imagino que todos vocês conheçam os protetores de barreira na pele, mas são sprays, né? Eles também existem na apresentação de creme, mas eu confesso que eu prefiro a apresentação de spray, porque a gente consegue controlar melhor, né, a saída do líquido, então você tem um frasco mais econômico, ele seca mais rápido, né, ele não deixa a pele úmida o tempo todo, mas a função dos protetores de pele é justamente de criar uma película na pele, que é essa película protetora que a gente vai encontrar aqui ao redor da pele, para quando a umidade vem, a umidade encontre a película e ela não encontre a pele, e aí a gente tem a proteção da pele contra a umidade. E aí nós temos a própria recomendação, né? Nós tivemos uma nota técnica da Anvisa, que é bem recente, ela é de maio de 2023, e na prática de segurança do paciente, quando a gente fala em prevenção de lesão por pressão, essa nota da Anvisa já diz, né? Da utilização de produtos de alta absorção para manejo da incontinência, seja ela incontinência urinária ou fecal,
visando proteger a pele dos pacientes que estão em risco de lesão por pressão. E na imagem aqui vocês estão vendo 2 produtos, né? Na verdade 3. O nosso produto aqui de cuidar de linha de pele, que é o spray Essenta e que é o lenço Essenta, né? Então a gente pode considerar a utilização de lenço, por exemplo, em crianças, né? Para a gente não ficar expondo spray em criança, por exemplo, na região da face, que possa pegar no olho, na mucosa, enfim. E aqui a utilização, né, considerar a utilização do catéter retal, né, da sonda retal. Essa aqui é a sonda retal da Convatec, que é a FlexiSeal, né? É uma sonda que nós introduzimos no canal retal do paciente para fazer o desvio das fezes naquele paciente que tem fezes diarreicas, né, fezes líquidas, e que podem estar provocando um excesso de umidade na pele e provocando uma DAI consequentemente. Eu vou detalhar um pouquinho mais para você sobre esse dispositivo lá no último módulo, quando a gente for falar de tratamento de lesão por pressão, tá? E aí a gente tem esse aqui como uma opção para tratar uma lesão também. Beleza. Vamos praticar aqui agora? Sheila, você me ajuda aí com as respostas do pessoal? Vocês podem colocar aí no chat para mim. Quem quiser abrir o microfone e falar também, fica à vontade, tá? Mas só para a gente poder identificar exatamente qual que é a lesão que nós estamos vendo aqui. Então vamos lá. Essa primeira lesão aqui, como que vocês classificam ela? Que lesão é essa? Ajuda aí, Sheila, ver o que o pessoal está falando aí. Nossa, vamos ver, gente. Põe no chat aí. Olha, tá roxeada. Nossa, já responderam aqui, ó. Carol tissular profunda. Opa, coisa boa, muito bem. Todo mundo concorda com a Carol? Tem mais aí? Olha, Gustavo, tissular profunda. Keila, Perfeito, tissular Gustavo. profunda. Perfeito, Miris, Keila. tissular profunda. Ah, tá vendo? Fabiola. Nossa, ó, todo mundo presta atenção. A Ellen Muito concorda, bem, Richelle, muito bem. Miriam, Adriana, Raquel, Maria dos Anjos. Coisa boa, Ê, coisa Danilo, boa. você é bom professor, hein? Ó, e Olha as aí, meninas, excelentes alunos, ó. Rony, muito Ronin, bem, muito bem. Temos aí que então uma legal. lesão por pressão tissular profunda, né? A característica principal da tissular profunda, todo mundo vai se Suelen. lembrar aí, é justamente a integridade da pele, né? Nós não temos a pele aberta aí, mas ainda assim nós não conseguimos identificar a profundidade dessa lesão. Então, a lesão tissular profunda, muito bem. E a próxima? Me ajuda aí na próxima. Como vocês classificariam essa lesão? Tem um fundo com necrose, né? A gente não consegue ver o leito da ferida, né, Danilo? Não consegue ver o leito da ferida. Nós temos aqui perda clássica, né, da pele, da Ah, epiderme. aí, ó, Nós temos tecido. aí, ó, já começaram. Aí, ó, Carol, residência multi. Carol, gente, aqui uma chuva de não classificável, ó. Parabéns, Claretice, Jennifer, Dayana, Keila, Nazineide, Suelen, Gustavo arrasando aí, Jennifer, Isso Adriana, aí. todos. Olha, não consegue ver o leito, é não classificável. Muito Parabéns. bem, muito bem. E essa foto foi colocada de propósito, porque quando eu mostrei para vocês lá na aula, eu mostrei uma foto com necrose seca, que é a escara, lembra? E aqui eu coloquei um esfacelo, mas eu falei que o esfacelo também pode ser um tecido presente que a gente não consegue visualizar o leito. Muito bem, parabéns para todo mundo aí que prestaram atenção e conseguiram aí colocar essa aí como uma lesão por pressão não classificável. E essa? O que vocês acham? Eita, lá vem Danilo complicar nossa vida, hein? O que É vocês uma acham dessa aí? dermatite ou é uma lesão por pressão estágio 1, será? E aí, o que vocês acham? Essa Eu tô é vendo boa, a hein? região interglútea ali, ó, perto do ânus ali, ó. Eu tô vendo que tem um vermelhidão, né, Danilo? Tem Exatamente, uma exatamente. vermelhidão lá, ó, perto da região ali interglútea, né? Olha, tudo vermelho, né? Choveu Muito. aqui. Já pode falar, Danilo, aqui, ó, o Pode que os falar, meninos fica à estão vontade. dizendo? Ó, é DAI. Muito bem, Ô, muito gente, bem. vocês estão demais. Ah, Olha que chique. feliz. Para que nós vamos falar dermatite de fralda? Por que nós vamos falar assadura? Aqui todo mundo, guardião, sabe o nome técnico, né? Dermatite associada à incontinência.
Parabéns. Isso mesmo, mais uma lesão que vocês acertaram. E o grande diferencial aqui é justamente o que a Sheila foi mostrando, tá vendo? É claro que nós não temos aqui o histórico todo do paciente, mas muito provavelmente essa lesão aqui está associada à umidade. E ela está um pouco distante, né, da região da proeminência óssea, né? Então nós temos mais evidente aqui uma dermatite associada à incontinência. E essa? Quando você olha essa lesão aqui como um todo. Não! Ah, não, essas aí, essa eu nem vou falar. Ó, eu vou até fazer assim, ó. Vou dar mais um clique aqui, ó. O que vocês acham? Olha a coxa. Olha Mas isso é aqui. de fralda, uai. Tá parecendo coisa de fralda. Ela É. Então, isso como é que chama? Como é que chama? Alergia de fralda. Olha só, a gente vai dizer que é. Aí, Danilo fala, porque alergia não é alergia, assim, que a gente pode constatar, tá? Danilo vai dizer. Isso, que é justamente porque aqui a gente não consegue ver ainda sobre o potencial alergênico, né? Mas a gente consegue perceber claramente que nós temos uma área muito vermelha ao redor de uma região de saída de efluentes, né? Apesar dela estar aqui com a sonda vesical de demora, mas provavelmente ela tem aqui uma dermatite associada a uma incontinência fecal, né? Que está provocando aqui toda essa lesão. Agora aqui, gente, ó, vocês estão vendo esse pontinho vermelho aqui onde eu estou colocando o laser? Olha aqui, ó. Parece que ali a gente já tem uma outra lesão, né? Não é verdade? O que vocês acham? Qual seria essa? Qual seria essa lesão? Nós já temos a dermatite associada à incontinência, então nós sabemos que a incontinência está aqui presente, mas aqui, ó, embora esteja muito pequena, Eu faço serviço social. Eu não tenho uma lesão por pressão. Aliás, eu tenho ali perda da estrutura da derme, da epiderme. Pode ser que eu não sei se dá para ver aqui o tecido subcutâneo, acho que não, né? Mas mas dá para ver que é profunda, assim, né? E está um pouquinho profunda, né? Vocês Isso, dá para classificariam ver. como 2 ou 3? O que vocês acham? Vocês acham aí que tem uma lesão por pressão associada? Olha lá aquela bolinha lá, aquela lesão. Aí o bolinho, oh meu Deus, perdão. O que vocês acham? Olha aí, ó, pequena lesãozinha aqui. Olha. Está um pouquinho Vocês profunda. acham que a lesão por pressão, estágio 2, porque 1 não é, né, gente? Teve um rompimento de pele ali. E Verdade. olha, tem um pouquinho de esfacelo. E aí a gente diz que é uma lesão por pressão que já atingiu o subcutâneo. E aí a gente diz que é uma lesão por pressão o quê? Quando tem exposição do subcutâneo, já foi para além do estágio 1. A dica, já foi para além do estágio 2. Qual que resta? Estágio 3. 3. Muito Aí, bem. 3! Muito bem. Temos aqui uma lesão por pressão associada, né? Que é uma lesão por pressão em estágio 3. E por último, deixa eu ver se é o último mesmo. Acho que é. Qual que é essa? Nossa, essa é... Nossa! O que vocês acham? Como a gente classifica essa lesão? Tá no calcanhar, que é uma proeminência óssea. Tem um vermelho que, quando aperta, não embranquece. Qual lesão é essa? E aí, o pessoal já chutou aí, Sheila? É DAI ou não? Ficou esse... Ah, peraí, novas mensagens. É porque meu negócio aqui que não subiu. Perdão, estágio 1, já colocaram Ellen, Suelen, Adriano. Eu que comi música. Maria dos Anjos, todo mundo. Eu só o negócio que eu não desci. Miris, Juliana, Miriam, Carol, Jennifer, Gustavo. Gente, todo mundo. Eu que, ó. Lesão por pressão estágio 1. E aí é bem o que a Sheila falou, né? A gente já olha, já vê que está numa proeminência óssea, né? Não está associada à umidade, aparentemente. Não tem rompimento de pele, nós só temos um eritema aí, que é não branquial. Meninas, então é isso, pessoal, é isso. Nós continuamos sempre pensando, né, que a prevenção é fundamental, que a prevenção é importante, que nós devemos considerar a prevenção para o cuidado do paciente, né, para que esse paciente não desenvolva uma lesão. Muito obrigado, viu, pela presença. Gente, foi incrível a apresentação. Danilo, só tenho a agradecer. Nossa, foi rica e a metodologia maravilhosa.
Teve uma pessoa que levantou a mão, acho que foi Oi. Carol. Carol, fica à vontade. Ó, todo mundo aqui dizendo show, a aula do Danilo é 10, parabéns, Danilo. Obrigada, Danilo. Obrigado. Parabéns, Sheila. Valeu, Fabíola. Dependendo do grau, não, é só Sensacional, amei. furosemia, Marinalva, desliga o fone aí, com essa furosemida sua. Lindeza. Ô, gente, eu só quero agradecer todo mundo na luta, todo mundo na assistência, mas também priorizando o treinamento, priorizando, entendendo a importância da prevenção. Eu só queria falar uma coisa, só reforçar. Gente, essa apresentação, por que que é importante você saber o estágio? Muitas vezes, quando a gente vai fazer visitas na assistência, falam assim: não, só tem um vermelhinho. Vermelhinho é lesão por pressão já, e é estágio 1. Se quando a gente aperta, não embranquece, já é lesão. É primeiro estágio da lesão. E quando falam para a gente assim, é só um rompimento de pele, é uma bobagem, se preocupa não. Gente, o rompimento de pele já é o estágio 2. Depois do estágio 2, sabe o que resta? Resta a lesão como é que eu posso falar? Considerada pelo Ministério da Saúde como never evento. Lesões que nunca deveriam acontecer nos estabelecimentos de saúde. Eles até entendem que por conta da gravidade do paciente, por conta de uma série de coisas, o paciente possa ter a lesão por pressão estágio 1 e estágio 2, dependendo da gravidade, que é essa perda da epiderme. Agora, jamais ou nunca deveria, estágio 3, estágio 4, que tem exposição de osso, e a não classificável. Vocês já viram quando depois que desbrida, o que que acontece? Vira uma lesão gigante. Esses pacientes nunca mais vão ter. Não é a palavra nunca mais vão ter, né? Vou reformular. Esses pacientes com essas lesões profundas, eles vão ter interferência na qualidade da vida deles. Então, sentar, ficar por longos períodos, às vezes um almoço com a família, eles vão ter prejuízos mesmo com a pele cicatrizada, porque teve perda da gordura no estágio 3. Então, o que deixa macio o ato de sentar, né? O glúteo, o que deixa macio e te faz tolerar ficar sentado até agora é a gordura. Se perde a gordura, porque a lesão por estágio 3 morre o subcutâneo. Então, você tem prejuízo, mesmo cicatrizado. E se for estágio 4? Aí, ó, seu músculo estragou, seu osso foi prejudicado. Ou seja, aí que você não dá conta de fazer coisas do dia a dia que são tão importantes para a gente faz, né? Então, os guardiões, entendendo os estágios, eles vão saber como atuar. E olha, esse aqui precisa de cuidados muito intensos, porque já está estágio 2. Entendem? Então, é isso, tá bom? Agradeço a todos. E o diagnóstico diferencial é fundamental, porque ele que vai fazer você notificar um caso de lesão por pressão no setor ou notificar um caso de dermatite associada à incontinência. Os dois são notificáveis, só que os dois têm tratamentos diferentes. E aí, então, é importante a gente saber se a gente tem mais eventos relacionados à dermatite ou mais eventos relacionados à lesão por pressão, para a gente atuar melhor. A lista de presença, gente, eu já mandei para vocês anteriormente, estou mandando aí de novo para quem pediu. E o pós-teste vai ser enviado para vocês no e-mail de todos os profissionais que estiverem assinado a lista de presença, tá bem? Quero agradecer, boa noite a vocês e espero vocês na quarta que vem, tá? Muito obrigada. Boa noite, pessoal. Boa Obrigado a noite. todos. Abração.
Pessoal, olha, o link, vocês vão assinar a lista de presença, eu já mandei várias vezes. Então, olha aí no chat, lista de presença. Eu estou mandando um link. Esse é o link da lista de presença, tá bem? Estou mandando, tá no corpo aí do chat, quando vocês rolarem, tá bom? Agora, a Marlete, ela não assinou. Tá, você não assinou hoje, Marlete, mas aí o link tá aí, você tem que assinar. Ok? Você viu o link que eu enviei? Agora, entendi. Entendi, Elaine. Eu estou enviando de novo, tá bem? Olha aí, eu enviei o link, vocês viram agora? Não, entendi. Entendi, viu, Elaine? Obrigada pelo esforço, tá bom? Olha, o link tá aí. Viu agora? Esse é o link da lista. Agora, Marlete, na aula anterior, você assinou a lista de presença? Aí a Marlete falou que na aula anterior não fez o pós-teste, né? Tá. Pode colocar aí no chat? Tá? A aula está sendo gravada e aí a gente vai pedir para o GDP para nos ajudar nessa parte. Então, aqui, deixa eu ver aqui você, Marlete, se você está na lista que o GDP me enviou de inscritos. Deixa eu dar uma olhada. Marlete. Marlete de Souza Araújo? É isso? Beleza. Marlete, você está na lista de inscritos, tá bom? Então, eu vou escrever aqui para o GDP que você não recebeu a lista de presença. Não recebeu o pós-teste. Luciene, você se inscreveu, tá aqui. Luciene de Andrade Lemos. Qual que é a sua dúvida? Sair da reunião é só apertar o botão vermelho sair do seu celular ou do computador, tá bom? Alguém manda o link no grupo. Ótimo! Amei. Tá. Eu vou mandar o link no grupo, o link dos participantes. Você quer o link o quê? De pós-teste. Eu vou mandar. O pré-teste eu já mandei no grupo. Tá? Então agora eu mando o link do pós-teste para vocês lá no grupo. Pode ser assim? Como desativa texto em tempo real? Ixi, amiga! Pede seu. Aqui, eu pede algum jovem. Pede algum jovem, Maria. Tá? Neide, você está no grupo no grupo dos Guardiões? Porque, meninos, quem tiver no grupo dos Guardiões, isso. O que você tiver de problema, pode ser mandado lá para mim no link dos Guardiões, tá? Que eu tento ajudar. Deixa eu já finalizar. Tipo aqui, ó, eu combinei com Marlete, que não fez o pós-teste, não é isso? Só para mim já mandar aqui no GDP. Tá bem, deixa eu mandar aqui, porque eu já tenho, meu WhatsApp tá aberto, eu já resolvo para não esquecer. Porque é muitas demandas. Então, pessoal, Claretice. Peraí. Deixa eu ver ela aqui. A lista de inscritos. Espera aí só um pouquinho. Marlete está na lista e não recebeu pós-teste.
do módulo 1. Beleza. Neide não assinou a primeira lista. Ô, Neide, isso é problema, hein? Neide, porque é o seguinte, olha, eles vão olhar lá no que essa aula é gravada, tá bom? Ó, Marlete já resolveu o seu caso. A Nazineide não está no grupo, não conseguiu assistir a aula. Nazineide, é o seguinte, você continua as aulas e a gente vai ver se consegue resolver, tá bom? Continue nos módulos. Raquel, você não conseguiu o quê? Eu vou mandar para vocês agora o link do grupo, tá bom? Eu acho que seria legal vocês participarem do grupo do WhatsApp para poder correr atrás de algum problema e a gente tentar ajudar, tá bem? Ou para poder ficar atualizado no que está rolando, para conseguir, assim, vocês não conseguirem perder a onda. Esse é o convite para entrar no grupo do WhatsApp. Aí, eu quero explicar o seguinte. É obrigatória a participação em todos os módulos, tá bom? Todos. E aí, Grace, não assinou a lista hoje, mas olha aí, rola aí no seu chat, você vai ver que tem lista, a lista já foi colocada. Aí é só clicar. Essa aí é a lista do módulo 2. A lista de presença do módulo 1 eu não posso entregar para vocês, né? Aí o pós-teste vai receber por e-mail todos que assinaram lista de presença da aula, tá bom? E junto com o pós-teste, a gente vai conseguir ver a gravação da aula? Não. Ou a gravação não vai? Não vai, não. Mas olha, Núbia, todo mundo que tiver interesse de manter nos Guardiões, a gente vai estar tendo reuniões mensais. Para certificação, são 4 reuniões quarta-feira seguidinha, ó, para poder formar no dia 25. Depois que você recebe certificação e vira guardiã, aí assim, se for assistencial, você deve continuar no grupo. Por quê? Porque nós vamos pensar em projetos e a gente vai dizer, olha, o que você acha que está difícil aí de cumprir da prevenção? O que você não acha, né? O que acha que está difícil, o que não está? Para a gente poder propor melhorias, entende? As melhorias para poder executar uma prevenção, elas não podem acontecer de cima para baixo. Ela tem que acontecer com as pessoas que estão na ponta. E quem está na ponta são vocês. Vocês é que vão dar ideia e dizer, olha, isso funciona, isso não funciona. Olha, eu tenho ideia de um outro hospital e dá super certo, entende? O guardião da pele é aquele que vai dar ideias, vai propor melhorias para a gente cuidar do paciente junto, tá bom? E aí, todos esses módulos agora são bem intensivos, mas depois vamos ter reuniões reforçando o conceito, reforçando as coisas. Mas a gente precisa aprender aqui o básico, tá? Marlete, eu já mandei. Não, mentira, meu Deus. Eu falei Marlete, né? É Marlene, né? Senhor, perdão. A Neide, o que Neide falou mesmo? Não fez pré e pós-teste de qual? Da aula de hoje? Neide. Ô, gente, quem tiver com tudo resolvido, pode ir, tá? Tá dispensado. Eu tô aqui tentando resolver, apoiar vocês aí para não ter perigo de ninguém ficar sem formar, tá? A Neide